Sete cidades, uma das paisagens mais conhecidas da Ilha de São Miguel e um dos locais mais belos do planeta. Esta cratera é literalmente o meu segundo lugar preferido aqui nos Açores, sendo que o meu lugar preferido açoriano é Fall River, claro. Olá, eu sou o Helder e hoje eu vou revelar 9 coisas que não sabes sobre as 7 cidades. O complexo vulcânico das 7 cidades começou a ser formado há cerca de 250 mil anos, mais ou menos por volta da mesma altura em que o Júlio Isidro começou a sua carreira também. E é um dos maiores vulcões dos Açores. Ora, todos nós sabemos que as 7 cidades têm a Lagoa Verde e a Lagoa Azul, todos nós sabemos que a cratera foi considerada uma das 7 maravilhas de Portugal, todos nós sabemos que o meu primo Bernardo, que mora ali nas 7 cidades, nunca paga o que deve. Mas existem muitas curiosidades sobre as 7 cidades que a maior parte das pessoas não conhece. Para me ajudar a saber mais sobre os segredos que as 7 cidades encerram, juntei-me a Pedro Freire. O Pedro Freire é licenciado em Geologia e Biologia, é guia intérprete regional desde 2007 e pronto, é uma pessoa que fala muito com os braços abertos. Encontrámos-nos num dos miradores mais emblemáticos da Ilha de São Miguel, o Mirador da Vista do Rei, e foi aí, a 600 metros de altitude, e com 2 turistas alemães a olhar fixamente para mim de forma estranha, que Pedro Freire me revelou a primeira curiosidade sobre as 7 cidades. Estamos no mirador mais famoso das 7 cidades, aquele que tem a perspectiva onde toda a gente conhece, ou que toda a gente conhece. De facto, o que estamos a ver é apenas o interior ou parte do complexo das 7 cidades. O complexo das 7 cidades, este complexo vulcânico, é interessante porque é um complexo que esteve completamente isolado da ilha. Isto é, ele próprio, o complexo vulcânico, foi uma ilha separada. É verdade, as 7 cidades já foi a sua própria ilha, separada da Ilha de São Miguel. Houve uma altura em que o grupo oriental dos Açores era constituído pelas ilhas de Santa Maria, São Miguel e 7 cidades. Estamos a falar de uma área mais ou menos de 45 km², por volta de 12 km de diâmetro, e isto tudo foi uma ilha separada. Foi uma ilha separada durante uns largos... Ilha separada da Ilha de São Miguel. Da Ilha de São Miguel. Sim. Durante alguns milhares de anos. Ou seja, a zona de Ponta Delgada não existia. Ponta Delgada não existia, estamos a falar de um canal, havia um canal entre aquilo que é o Complexo do Fogo e o Complexo das 7 cidades. Esse canal, que é agora conhecido por Complexo dos Picos, terá começado as erupções por volta de 50 mil anos, há 50 mil anos atrás. Estamos a falar de um outro tipo de vulcanismo, um vulcanismo fissural, e esse vulcanismo veio unir aquilo que é a ilha que conhecemos agora. Em resumo, houve uma altura em que São Miguel era 2 ilhas, as 7 cidades isoladas de um lado e o resto da ilha do outro. Só mais tarde é que o complexo vulcânico dos Picos acabou por juntar a primeira ilha à segunda, formando finalmente uma única ilha a que hoje chamamos São Miguel. O que me fez pensar, como seria a paisagem açoriana se as 7 cidades ainda hoje fossem a sua própria ilha? O cenário que encontraríamos muito provavelmente seria mais ou menos como o Pico e o Faial, 2 ilhas separadas por um canal no meio. O que quer dizer que hoje os Açores seriam 10 ilhas, o enredo do mau tempo no canal de Vitorino Nemésio talvez acontecesse entre São Miguel e 7 cidades e talvez o meu primo Bernardo pagava-me o que deve. Outra curiosidade tem a ver com a dimensão da caldeira das 7 cidades. Ora, eu queria saber a dimensão exata aqui da caldeira e então lembrei-me que uma boa forma de conseguir esta informação seria talvez ir a uma biblioteca e estudar os livros sobre o assunto, ou talvez contatar um cientista que me pudesse dar os números exatos e então eu pus as mãos à obra e eu fui ao Google, porque está tudo lá. E é mais fácil. E o que diz na Wikipédia é que
A Caldeira das Sete Cidades é o maior lago de água doce dos Açores, ocupando uma área de 4,35 km² na parte oeste da ilha de São Miguel. O comprimento máximo do lago, no sentido norte-sul, é de 4,2 km por uma largura de 2 km. O engraçado é que conseguiríamos colocar dentro desta caldeira, por exemplo, toda a ilha do Corvo. A ilha do Corvo em si caberia toda ela dentro da caldeira que estamos a ver, que está atrás de mim. Portanto, é uma curiosidade, digamos assim, para percebermos também a dimensão e a grande dimensão desta caldeira, pelo menos a nível dos Açores. Uau! A Caldeira das Sete Cidades é tão grande que cabe uma ilha inteira lá dentro. Mal eu vi isso, o meu incrível cérebro começou logo a maquinar um plano genial, cheio de rigor científico, que eu não resisti e partilhei com o meu convidado. Então, se isso algum dia começasse a entrar em erupção, um plano perfeitamente viável seria pegar em 3 helicópteros, pegar na Ilha de Corvo e fazer tipo rolha aqui. Uma rolha aqui. O pessoal da Ilha de Corvo aproveitava de chia e ia ao centro comercial fazer compras. A gente tapava o vulcão, o pessoal voltava, ficava nos helicópteros e devolvia a Ilha do Corvo ao seu lugar. Ficávamos todos a ganhar. Mas, sendo o meu convidado a mente astuta que é, levantou ainda uma última questão. 3 helicópteros? Porquê é que foste buscar 3 helicópteros? 4 seria ridículo, não é? Outro ex-libris das Sete Cidades é a Ponte dos Sete Arcos, que é a ponte que separa as duas lagoas. Esta ponte está já tão enquadrada na sua paisagem que é como se ela sempre tivesse existido. Basicamente, as Sete Cidades sem esta ponte seria como, sei lá, como os açorianos sem as vacas. A gente ia sobreviver, mas não era a mesma coisa, não? Todavia, o que a maior parte das pessoas não sabe é que esta não é a primeira ponte que foi construída aqui. Esta é já a segunda ponte das Sete Cidades. É verdade, a ponte que é o palco do último acto da famosa lenda das Sete Cidades não é a ponte original. Como sabem, em poucas palavras, reza a lenda que uma princesa apaixonou-se por um pastor. Mas, como é óbvio, quando este namoro chegou aos ouvidos do pai, o rei, foram imediatamente proibidos de manter a relação. A princesa e o pastor, muito tristes, encontraram-se na ponte para se despedir e choraram tanto que encheram as lagoas com as suas próprias lágrimas. O pastor tem os olhos verdes, fez a lagoa verde, a princesa tem os olhos azuis e fez a lagoa azul, e nenhum dos dois usava lentes de contacto. Essa lenda, por mais antiga que seja, temos que perceber que a ponte mais antiga, o registro que é mais antigo que temos da ponte aqui nas Sete Cidades, é uma ponte do século XIX e do final do século XIX. E a curiosidade é que era uma ponte só com um arco e que teve uma degradação muito forte e que não estava em condições. Portanto, digamos que a meados do século XX a ponte já estava bastante degradada e por volta dos anos 60 decidiram então fazer uma ponte nova. Digamos que, não consigo precisar, mas nos anos 70 foi então feita esta ponte que nós vemos agora, que em vez de um arco, como a anterior, tem sete arcos. Sendo assim, vai saber, e a princesa e o pastor nunca poderiam ter chorado nesta ponte. Primeiro, porque a ponte ainda não existia. E segundo, porque isso seria estúpido. Moral da história, eu sei que vai ser uma grande surpresa para toda a gente, mas a lenda das Sete Cidades, afinal, é só uma lenda e nunca aconteceu. Eu sei, esconde. O famoso Túnel das Sete Cidades. Esta é outra paragem obrigatória para quem nos visita e para quem está muito aflito para fazer xixi e não quer mesmo nada que alguém veja. Esta notável obra de engenharia do século XX teve como intenção controlar o nível máximo da água da lagoa, escoando para o mar o excesso resultante das chuvas que muitas vezes culminavam em cheias desastrosas que inundavam a freguesia. Essas inundações foram sempre frequentes, desde os primeiros, na primeira povoação, as primeiras pessoas que vieram povoar esta região sabiam das inundações, tentaram colocar as casas sempre em sítios que pudessem evitar essas inundações, ou pelo menos que conseguissem drenar
nos sítios onde fosse mais fácil drenar a inundação, mas contudo houve inundações bastante violentas, no sentido em que toda a freguesia foi de facto inundada, e a exigência da população foi que fosse feito alguma solução para isso. E a solução foi precisamente construir um túnel com mais de 1200 metros de comprimento que atravessa o monte e liga precisamente as 7 cidades à Grota do Alqueve, nos Mosteiros. Eu pessoalmente achava que teria sido bem mais fácil oferecer um fato de mergulho às pessoas que moram aqui nas 7 cidades, mas pronto. Os trabalhos de perfuração do monte iniciaram-se a 1 de outubro de 1930 e o túnel foi inaugurado a 30 de dezembro de 1937. Uma pequena curiosidade que é do conhecimento comum é que, durante a escavação do túnel, foi encontrado um galho de cedro do mato que, depois de analisado, chegou-se à conclusão de que tinha cerca de 4.000 anos, sendo assim contemporâneo das pirâmides do Egito. Mas este galho quase que não era encontrado, porque este túnel não era para ter sido construído aqui. Outras zonas em que tentaram que o túnel fosse feito. Portanto, o que nós sabemos é que a decisão final foi exatamente onde o túnel está agora, ali na zona do Caboclo, se não estou em erro, mas houve tentativas e há uma evidência, creio eu, aqui na Lagoa Verde, porque uma das outras possibilidades era que o túnel fosse, a descarga, em vez de ser para a zona oeste dos mosteiros, que fosse para a zona das Festeiras. Portanto, digamos que a decisão final, eu creio que tem a ver com a extensão, porque eu creio que este das Festeiras seria de 1500 metros e o outro seria de 1200 metros. Eu creio que foi a extensão do comprimento que fez com que a decisão fosse exatamente para a zona do Caboclo. Existem palavras que são fáceis de associar a uma paisagem tão idílica como esta, como por exemplo as palavras paz, beleza, paraíso, mas depois há outras palavras que não se associam de tudo a esta paisagem, como por exemplo as palavras hidroavião, a guerra. Pronto, de repente as palavras Batman e croissant também não se associam muito, mas por enquanto vamos nos concentrar só nas palavras hidroavião e guerra. Relativamente a outra curiosidade, tem a ver com o facto desta massa d'água ou de terem usado esta massa d'água para a amaragem de vários hidroaviões. Aliás, é conhecido algumas fotografias de hidroaviões aqui dentro das 7 cidades, e o engraçado é que na Segunda Guerra Mundial, exatamente para evitarem a amaragem de aviões inimigos, fizeram uma rede de arame farpado na zona desta massa d'água, exatamente para evitar com que os aviões inimigos fizessem a amaragem na Lagoa das 7 Cidades. E é por causa desta brilhante estratégia que, por exemplo, este local aqui nas 7 Cidades onde estou agora se chama Cerrado das Freiras e não Cerrado do Hitler. Por falar no Cerrado das Freiras, uma zona com um nome muito curioso aqui nas 7 Cidades é o Cerrado das Freiras. Mas porquê é que se chama Cerrado das Freiras? Porque não, sei lá, Cerrado das Árvores, ou então Cerrado Holstein Frisier? Imaginem lá, isto tem a ver com a guerra de sucessão entre Dom António, mais conhecido por Periurdocrate, e Filipe II de Espanha. Portanto, estamos a falar no final do século XVI, estamos a falar por ordem de 1582, os aliados de Periurdocrate, que no fundo era o que o povo gostaria que fosse o rei, ao contrário do outro monarca, que embora fosse neto do monarca português, que era Filipe II, eles entraram em guerra, e aqui nos Açores houve batalhas muito importantes. É que o Periurdocrate tinha como aliados os franceses, e à medida que as tropas francesas chegavam à ilha de São Miguel, digamos que não eram propriamente simpáticas, porque, enfim, eram soldados invasores e eram franceses.
As senhoras e as donzelas foram logo aconselhadas a evitar ao máximo as tropas francesas. Portanto, o que nós sabemos é que as freiras do Convento da Esperança refugiaram-se aqui na zona das Sete Cidades, numa zona que é exatamente onde é agora o Cerrado das Freiras, onde havia algumas cabanas e assim estiveram refugiadas, digamos, da violência do exército francês aliado a Prior do Crato. Portanto, as freiras do Convento da Esperança vieram passar aqui uma temporada junto à Lagoa das Sete Cidades em cabanas. Se fosse hoje em dia, chamavam isso de turismo rural. A maior parte das pessoas pode pensar que aqui o Monte Palace foi o primeiro projeto hoteleiro falhado das Sete Cidades. Mas não foi. Não foi. Não foi o primeiro projeto hoteleiro falhado. Foi só o primeiro projeto hoteleiro falhado grande para caramba. Bom, poucos saberão que foi projetado, ainda antes do projeto do Monte Palace e do Hotel dos Franceses, como foi conhecido, foi projetado uma pousada para lá embaixo, junto à zona d'água, exatamente onde é agora a península. Um empreendedor e um empresário açoriano teve essa pretensão, foi feita uma maquete, portanto a arquitetura, o arquiteto também conhecido na altura fez uma pousada que era destinada a ter 22 quartos, com cais onde podiam, digamos, ancorar tanto barcos a remos até como barcos a motor. Digamos que não foi em frente, o projeto nunca foi em frente, embora tivesse sido, como disse, a própria maquete tivesse em exposição em Ponta Delgada para que toda a gente pudesse ver, acabou por não ter financiamento e não ter pernas para andar e, de facto, depois, a posteriori, veio ser lançado o projeto deste grande hotel. Este grande hotel de 5 estrelas que, como toda a gente sabe, acabou por ter uma falência de 5 estrelas também. Neste episódio já vimos que existem 2 problemas recorrentes que, ao longo da história das Sete Cidades, foram afetando a população local. As inundações, que foram resolvidas com um túnel, e o meu primo Bernardo, que é uma pessoa que não paga o que deve. Mas isso pronto, isso não dá para resolver com o túnel. Todavia, e em relação às inundações, fica aqui um facto curioso. Antes da construção do túnel, as constantes cheias provocadas pelo enchimento da lagoa era algo que não incomodava só as pessoas que viviam aqui, incomodava também as pessoas que morriam aqui. No princípio do povoamento não havia nenhum cemitério na freguesia das Sete Cidades. Portanto, as primeiras pessoas que morreram, e aliás durante algum tempo, os registros que temos é que eram enterradas, portanto, para fora do Vale das Sete Cidades, fosse no lugar da Várzea, fosse nos Ginetes, fosse nas Feteiras ou até na Candelária. Ora, como é óbvio, isto não era minimamente prático e então, no século XIX, decidiram construir um cemitério na freguesia das Sete Cidades. Mas o que é que isso tem a ver com a lagoa e com as inundações? O sítio escolhido foi um sítio bastante afastado da igreja, mas contudo isso é uma característica típica das nossas ilhas, mas de facto é um cemitério não só construído, enfim, afastado da igreja, como também numa cota superior. Ora, diz-se que, exatamente por estar nessa cota, que foi construído o cemitério, que é para não ser atingido pelas inundações que eram frequentes nas Sete Cidades. Ou seja, tiveram que construir o cemitério o mais longe possível da lagoa, porque o que acontecia era o seguinte: imaginem que, sei lá, o António morria. As pessoas enterravam o António, na semana a seguir chovia muito e a chuva inundava o cemitério. E depois uma pessoa dava por si, estava em casa, debruçada à janela a apreciar a paisagem e lá passava o António a flutuar. Já falamos aqui de freiras escondidas, de cemitérios, pontes, túneis, mas há ainda uma pergunta que eu gostava de ver respondida. Mas essa gente que morava aqui antigamente vivia do quê? Lavoura e agricultura são as respostas mais óbvias, mas havia ainda outra atividade económica muito importante para as pessoas aqui das Sete Cidades: lavar roupa suja.
E não, eu não estou a falar, portanto, de lavar roupa suja, tipo fazer em redes e coisa. Isso a gente ainda faz muito bem, faz. Era lavar roupa suja mesmo. Uma atividade económica muito importante nas 7 cidades era, ou a determinada altura, eram os carvoeiros. Portanto, os homens, aproveitando a vegetação e a abundante vegetação que havia aqui dentro das 7 cidades, começaram a fazer o corte dessa vegetação e com covas, faziam grandes ou pequenas covas, depende exatamente daquilo que cortassem, para fazer carvão vegetal que, como sabemos, até há relativamente pouco tempo era muito importante. Portanto, aquilo queimavam essa vegetação, depois cobriam esse braseiro, essa brasa com terra, deixavam passar 2 ou 3 dias e depois retiravam o carvão pronto para fazer a repousar isso durante 2 ou 3 dias, como disse, e depois retiravam para fazer a venda, especialmente em Ponta Delgada, onde o carvão era usado para tudo e mais alguma coisa, inclusive, enfim, até um próprio ferro de engomar tinha que levar carvão e muitas outras coisas. Espera aí, é disse lavar roupa suja. O que é que o carvão tem a ver com roupa suja? Ora bem, o curioso desta produção do carvão é que este era usado paralelamente numa outra atividade que era mais exercida pelas senhoras, as lavadeiras. O que acontecia era que as cinzas resultantes da produção do carvão serviam de detergente que era usado no branqueamento das roupas. E as lavadeiras das 7 cidades começaram a ganhar grande reputação junto da população mais abastada de São Miguel. Digamos que as lavadeiras das 7 cidades eram o Cristiano Ronaldo dos lençóis brancos. Esse é altamente específico, mas olha, era o que havia na altura. Seja como for, as lavadeiras aproveitavam a grande massa de água para poderem fazer a lavagem das grandes peças de roupa e aproveitavam a grande extensão de terreno para poderem também colocar depois estes panos e estes lençóis a secar ao sol. Mas, tal como acontece com o Cristiano Ronaldo, o que as diferenciava mesmo era a técnica. O que era feito era aqueciam a água a ferver, e dentro disso, além de lixívia, que algumas vezes colocavam, que seria preciso, seria sabão azul e branco, também para dentro, e a curiosidade é que colocavam cinza. Aproveitavam exatamente as cinzas dos carvoeiros e das covas de carvão que eram feitas um pouco por toda a zona das 7 cidades e usavam essas cinzas também para colocarem nessa solução, o que fazia com que a roupa ficasse mais limpa. Concluímos assim o programa desta semana. Voltamos para a semana com mais histórias e factos desconhecidos e interessantes. Fiquem bem e até lá não se esqueçam, se por acaso vierem aqui às 7 cidades e virem o meu primo Bernardo, digam a ele para me pagar os 40 cêntimos que ele me deve. Até para a semana.